Olá, eu sou Heloísa Capelas, como você já deve saber, e hoje eu quero conversar com você sobre inteligência emocional. Bem, este mês de março nós resolvemos conversar sobre as nossas emoções. Durante todo o mês de março nós vamos falar sobre emoção, tanto que no dia 14 de março, às 8 da noite, eu vou fazer uma palestra online gratuita, o poder das visualizações na nossa inteligência emocional, quer dizer, o poder que tem a visualização para nós. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela vive de imagens, ela é imagem, né? São as imagens mentais que nós criamos. Então nós temos um poder de visualizar muito grande e não sabemos. Então nós vamos falar sobre isso, como é que a gente funciona, de que jeito é no dia 14, às 8 da noite, horário de Brasília, totalmente online. Tem um link aqui embaixo que você pode acessar e se inscrever. E aí a gente conversa bem mais profundamente no dia 14, ok? Mas hoje eu queria falar com você sobre pensamento. As pessoas falam assim, como assim? Pensamento é uma inteligência intelectual. A nossa inteligência intelectual pensa, escreve, lê e vai tudo para a inteligência emocional, que traduz tudo por imagem. E são essas imagens que nos mobilizam, não são as palavras. Sabe por que a criança gosta de livro com imagem? Então, porque como ela não tem um intelectual desenvolvido, ela precisa ainda de imagens para ter referência, para poder criar o mundo mágico dela. E ela é muito mais emoção do que intelecto. Então, nós somos construídos por imagens, a nossa emoção vê, a nossa emoção cria imagens. E o nosso intelecto fala. Mas fala, pensa e leva essas palavras para o emocional, que dá significado e constrói imagens. Não é interessante isso? Por isso que eu queria falar dos seus pensamentos. Porque imagine que os seus pensamentos estão todos sendo levados para o departamento da emoção, para as imagens serem construídas, para que você possa viver essas emoções. Quantos pensamentos a gente tem por segundo? Contar para você, 700. Muito pensamento. Só que a gente tem um hormônio, né? A gente tem umas células que não permitem que esses 700 pensamentos venham à nossa consciência, porque senão a gente enlouqueceria, né? Não dá para pensar tudo isso de uma vez só. Mas mesmo assim, nós somos pensadores compulsivos. De todos os pensamentos que temos, eu queria que você fosse muito honesto para olhar quantos são positivos e quantos são negativos. Lembra que sem critério nenhum, todos eles vão se transformar em imagem e vão mobilizar a sua emoção. Então, eu queria falar muito dos seus pensamentos. Que pensamentos você está tendo? Pensamento eu penso no futuro, eu penso no passado, eu penso nas coisas que eu tenho que fazer, eu rememoro situações, eu penso mal de determinada coisa ou bem de determinada situação, eu me lembro com saudade de alguém, eu recordo uma conversa boa ou má que eu tive, eu faço planos, eu olho na planilha para ver qual é a minha próxima atividade. Bem, esses são os pensamentos que a gente constrói. Como é que você está construindo os seus pensamentos? É muito importante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me disse assim: eu só fico bem dormindo ou trabalhando, porque trabalhando parece que dá tudo certo. E eu durmo, e parece que eu fico sossegada. Quando eu acordo, nossa, minha primeira lembrança é do problema que eu estou vivendo hoje. Me vem um bolo aqui no estômago e eu fico com esse bolo o dia inteiro.
Então, esse é o poder do pensamento. E vai transformar em emoção, essa emoção vai sentir e esse sentimento vem para o corpo na somatização e vai fazer o corpo doer, apertar, afligir, dar falta de ar, um bolo no estômago, uma dor de cabeça, uma indisposição, muitas vezes uma febre. É exatamente isso o que acontece e tudo começa com o seu pensamento. Por quê? Porque a gente pensa, somos seres pensantes, essa é a nossa característica e fomos treinados para pensar no negativo. Por quê? Porque o positivo não nos atrapalha, a gente leva, mas o negativo nos causa problemas. Como nós somos resolvedores, né? Nós somos pessoas de solução, o ser humano tem uma característica incrível que é solucionar problemas. Ele vai olhar os problemas, ele vai olhar as negatividades, ele vai olhar tudo que pode levá-lo à morte. E isso é atávico, né? Isso é desde sempre. Então, nós temos um olhar para o negativo, para o perigoso, para aquilo que pode nos machucar. Só que esse olhar, se por um lado é positivo, por outro lado nós não estamos em ameaça o tempo todo. O mundo não vai acabar no próximo minuto. A bomba atômica, se for, ainda não é agora. Então, como é que a gente pode lidar com esses pensamentos, com essa característica que é positiva nossa, de olhar para aquilo que pode nos afligir, mas valorizar aquilo que nos traz vida? Esse é o meu convite hoje. Vamos pensar nos nossos pensamentos? Vamos prestar atenção, né? Porque pensar você já pensa. Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos seus pensamentos? Presta atenção. Nós precisamos sim de movimentos de segurança e de proteção, sim, mas nós não podemos viver numa gaiola, nós não podemos viver numa prisão, que é o que nós estamos nos fazendo hoje. Nenhum movimento prévio de prevenção preveniu a dor, a morte, a doença, porque se isso tivesse dado certo, a gente não estava no mundo que estava aí. No entanto, nós deixamos de viver a alegria, o bem-estar, o sol, a leveza, a tranquilidade. Então, o meu convite hoje preste atenção nos seus pensamentos, tudo começa por eles e são muitos os pensamentos. Vamos começar a prestar atenção para ver o que é que você pode fazer com eles para gerar felicidade. Combinado? Por hoje é só e eu te espero dia 14. Um abraço.